estou muito feliz em poder, esta noite, ter o privilégio de participar dos 109 anos da Assembleia de Deus aqui no estado das Alagoas. E percebo que o fogo está aceso. A presença de Deus é real aqui neste lugar. Abra comigo a sua Bíblia de pé como estamos. No livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Enquanto você busca o texto, eu quero glorificar ao Senhor pela vida do querido amigo pastor José Orisvaldo Nunes, este abnegado servo de Deus, que Deus levantou para este tempo, para impactar não só Alagoas, mas o Brasil, com a chama pentecostal que arde no seu coração. Fico muito feliz com o que Deus está fazendo através do pastor José Orisvaldo. E ele é um exemplo para nós. Espere sua vez, que Deus tem um tempo preparado para você. Tem muita gente que está queimando a largada e perdendo e sacrificando o projeto que Deus tem na vida dele. E o pastor José Orisvaldo nos ensina isso. E eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela vida da sua família, a irmã Vaninha, toda a diretoria da igreja aqui, da igreja e da convenção de Alagoas. Quero glorificar ao Senhor pela vida do pastor Nelson. Estive no estado de Rondônia, na cidade de Vilhena, trabalho abençoado, 5.000 jovens cheios da presença de Deus ali, e uma alegria poder tê-lo aqui na plataforma. Louvar a Deus pela vida do pastor, amigo, pastor Genival Bento, já esteve algumas vezes conosco, e uma alegria muito grande em tê-lo aqui, e em nome dele cumprimento todos os pastores. Antes de ler o texto, eu lancei recentemente esse livro, O Segredo da Verdadeira Esposa do Pastor. Este livro, ele vem para atender uma necessidade, para tratar pessoas tão importantes, tão cobradas. A mulher do pastor, se ela se arrumar muito, é vaidosa. Se não se arrumar muito, como é que o pastor casa com um mondrongo desse, né? Se falar com todo mundo, quer ser alguma coisa. Se não falar, é metida. Se ajudar na obra, quer tomar a igreja. Se não ajudar, é uma parasita, é uma luta, né? Mas Deus constituiu mulheres para ajudar o ministério. Eu escrevi este livro, tenho a alegria de ter aqui uma participação da irmã Vaninha, uma brilhante participação. E você que desejar, após o culto, vai estar ali na saída, você pode adquirir. Quantos encontraram o texto, dê um sinal pentecostal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria a obra para ir ter convosco. Amém. Antes de sentar, diga para no mínimo 2 irmãos que está próximo a você: não perca o seu foco. Podeis tomar o vosso assento, e eu prometo que não irei me prolongar, mas também prometo que vou entregar tudo que Deus colocou no meu coração esta noite. Inclusive vou dar algum conselho: se a palavra tocar em você, não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Se a palavra tocar, desfaça, levanta a mão, dá glória a Deus, porque a palavra será entregue com fidelidade, como eu recebi da parte de Deus esta noite. Meus irmãos, este tema que foi escolhido para
a centésimo nono aniversário da igreja aqui em Maceió, em Alagoas, e a 101ª Escola Bíblica de Obreiros nesta magna convenção. É um tema muito sugestivo, tempo de restauração. E foi escolhido como texto base, o texto de um homem fenomenal chamado Neemias. Neemias estava vivendo a sua vida relativamente sossegada. Neemias era copeiro de um dos maiores monarcas que existiu, o Artaxerxes. Este homem ganhou a posição de ser copeiro, ou seja, um cargo de alta confiança. Um homem que a vida do rei estava em suas mãos. Não era todo mundo que alçava a esta posição, porque naquela época, e como existe ainda, quem anda observando os noticiários, a ideia e o mecanismo de assassinar alguém através do envenenamento ainda é uma prática recorrente, praticada no mundo moderno, principalmente naquela época. Então o copeiro era alguém que tinha total confiança. O copeiro era alguém que o rei confiava, e ele foi colocado naquela posição. O que eu acho lindo no Deus que celebramos aqui esta noite, é que Ele não espera os fatos acontecer para Ele levantar os seus escolhidos e colocar ele em posições de destaque. Deus consegue perceber quando a maldade ainda não foi manifestada. Deus consegue ver a armadilha ainda quando ela não foi armada. E o homem pensa que tem o controle de tudo, mas o controle está na mão daquele que era, que é e que há de vir, e o nome dele já está sendo celebrado aqui esta noite. É Jesus de Nazaré. Antes de Satanás programar, projetar, arquitetar, Deus escolhe os seus escolhidos e coloca em posições estratégicas para um propósito pré-estabelecido. E eu quero dizer com isso, ninguém no reino de Deus que ocupa alguma posição pode bater no peito e se gloriar, porque você não é porque tem condição, você é porque Deus tem um propósito com você. No reino de Deus não tem espaço para orgulho. No reino de Deus não tem espaço para vaidade. Quando você vê alguém orgulhoso, ele já deixou de ser crente. Ele pode ter nome de crente, ele pode ter credencial de membro e até de obreiro, mas não é mais servo de Deus. É incompatível ser orgulhoso e ser servo, porque aqui não é mérito, aqui é graça, e graça é favor não merecido. O cativeiro tinha acabado, os exilados, uma boa parte já tinha voltado, o templo já havia, na época de Zorobabel, erguido, mas existia um homem que estava em uma posição de destaque, e ele, quem sabe, até aquele momento, não sabia, porque estava naquela posição, mas a Bíblia Sagrada
Sagrada nos diz que de repente aparecem uns irmãos de Jerusalém, e esses irmãos traz a informação. Eu acho lindo quando você é projetado, mas não esquece as suas origens. Quando você é exaltado, mas não esquece que é pó e cinza. Tem gente que recebe um carguinho e já acha que é a quarta pessoa da Trindade, nariz empinado, esquece quem lhe ajudou a chegar. É por isso que Deus abate o soberbo. Neemias estava no palácio, mas não esqueceu quem ele era judeu. Era judeu, ele estava no palácio, mas ele se interessava pelo que acontecia com Jerusalém. E a Bíblia diz que ele pergunta: como está Jerusalém? E o texto sagrado diz que as informações, elas são terríveis, elas são tristes, elas são complicadíssimas. Os muros estão fendidos, as portas foram tocadas fogo, ninguém conseguiu erguer os muros de Jerusalém. Olhem para mim, para você viver o tempo da restauração, você precisa ter algumas coisas, e eu coloquei aqui a temática: não perder o foco. E você precisa, em primeiro lugar, ter discernimento, a capacidade de observar e de saber fazer a leitura da situação. Olhem para mim, preste atenção nisso aqui. Ele podia dizer: isso aqui não tem nada a ver comigo, eu estou vivendo muito bem. Deus não dá nada a alguém para a sua própria glória. Se Deus te deu alguma coisa, tem um propósito dele na terra, e quem acredita sim, levante essa mão bem alto e dê a maior glória que você já deu aqui esta noite. Pegue na mãozinha desse irmão e diga para ele: vai descendo do salto e se encaixando no propósito, vai descendo do salto e se encaixando no propósito. Há um propósito de Deus para você ser quem você é e está aonde você está. Ele mandou recantore machandere bagai. Derrama canto do nevasto e que deve o fau e derressa. Da que manchune remanduri mi canto do reva sal e te kemi na plau e chuse revia. Eu costumo dizer, pastor Orisvaldo, que agora tem crente que ele até ora para mandar Jesus fazer o que é para ele fazer. Ele sabe que está tendo uma ação do diabo perto da rua dele. Em vez dele ir lá levar Jesus, ele fica: vai lá Jesus, vai lá Jesus, Jesus. Não é eu que vou não, é você que eu já enchi, é você que eu já levantei. Vai lá. A consciência: eu estou aqui por um propósito. E aquilo incomoda ele. E aqui eu preciso trazer algumas verdades. A primeira: entenda seu chamado e não fique comparando ele com o de ninguém. A forma que Deus trabalha na sua vida pode ser diferente da forma que Deus está trabalhando na vida do irmão. A forma que Deus te chamou pode ser diferente da forma que Deus chamou seu irmão. Aonde é que está escrito na Bíblia que Deus chamou Neemias para reconstruir os muros? Em lugar nenhum. Deus não diz: eis que eu te digo, Neemias, você vai levantar os muros. Não. O que foi que aconteceu? Deus botou dentro dele um desejo, e começou a queimar dentro dele, e começou a incomodar ele, e começou a mexer com ele, e começou a despertar ele. Sacode esse irmãozinho e diga: Deus está fazendo você sentir, para você sair desse comodismo. É por isso que você vê o que ninguém vê. Tem gente que está no mesmo lugar que você, mas não consegue sentir o que você está sentindo. É porque Deus está te chamando, é porque Deus está te despertando.
mandando, é você. Interessante, aonde é que está escrito na Bíblia que Deus mandou Davi matar Golias? Não está escrito que Deus diz, vá lá matar Golias. Não, ele foi simplesmente levar uma comida, ele foi simplesmente levar alimento. Mas quando ele chegou, ele disse, não é impossível que um cara desse está desafiando o meu Deus é o Todo-Poderoso, isso não vai ficar assim. Irmãos, é uma vergonha, você vê crente que tem vergonha de defender sua fé, tem gente atacando a igreja, atacando nossa fé, atacando nossos princípios, e tem gente dizendo, é assim. Não é assim não, está se levantando os Neemias deste tempo para dizer, não vai ficar assim. Aleluia, 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 aleluia. Jesus está na casa e eu estou sentindo, você está sentindo também? Discernimento, por que é que eu estou aqui? E às vezes esse discernimento não chega logo, Deus tem que chamar alguém. Você está lembrado de Esther? Ela era rainha, mas estava dormindo. Aí Deus precisou levantar Mardoqueu e dizer, opa, ô belezinha, vá se levantando. Você não está aí porque você é a mais bonita, você está aí porque tem um propósito para você chegar à posição que você chegou. Se levante, agora olha para mim e prepara o glória, porque se você não der glória, é porque você está ligado, desligado, você não vem para o culto agora. Olhe para mim e prepare o glória. Deus levanta pessoas para cumprir propósito, mas não fica refém de quem Ele levantou. Se você não quiser, Deus levanta outro e faz melhor que você. Eu acho linda a palavra de Mardoqueu. Se você não se levantar, Deus vai mandar livramento de outra. Da onde? Não sei. Deus é Senhor que quando quer agir, Ele tem exército de gafanhoto, Ele tem exército de formiga, Ele tem exército de piolho. Deus não precisa de homens para fazer o que Ele quer. Eu que quero ser instrumento nas suas mãos, e eu tenho que ter esse discernimento claro. Discernir. Por que eu estou aqui? Porque eu sou o que sou, porque eu tenho essa posição que eu tenho. Tem gente que fez umas orações a Deus há muito tempo atrás, se o Senhor me der, eu vou investir no teu reino, e Deus está dizendo, já dei, e já estou a ponto de tomar. Preste atenção, discernir, para perceber que quando você se levanta para fazer alguma coisa, vai se levantar alguém para atrapalhar você. Irmãos, eu fico imaginando que tem um bocado de gente que está parando por causa de inimigo. Não, 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 você tem que estar já preparado. Olhe para mim, se os muros estão fendidos, se as portas estão queimadas, aparece alguém com estrutura, aparece alguém com legalidade. Era para todo mundo dizer o quê? Que maravilha, Deus mandou esse homem, Deus levantou. Mas não é assim que funciona não. Porque tem gente que está no meio, mas não faz parte. Tem gente que está no meio, mas é camuflado. Tem gente que tem cara de crente, mas não é crente coisa nenhuma. Ele está infiltrado. Neemias começa a levantar o muro. E os inimigos começam a se levantar. Eu queria chamar a sua atenção aqui, olhe para mim.
A Bíblia Sagrada diz que Deus levanta Josué para liderar o povo. E quando Deus levanta Josué, toda vez que Deus te levantar para fazer alguma coisa, fica ligado com quem quer se envolver em um projeto que não tem a mesma dimensão. Tem gente que se aproxima, mas não é para ajudar, é para atrapalhar. Conhece alguém? Conhece alguém? Conhece alguém? Não precisa isso não, menina. Não precisa esse envolvimento todo não. O que é isso? E tem gente que é o seguinte: quando ele não vê que ele não consegue te desanimar, ele tenta fingir que é teu amigo, ele tenta fingir que é submisso, ele tenta fingir que é humilde, mas não é. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado, não pirraça pastor não, que é perigoso. Olhe para ele e diga para ele assim, ó: cuidado com os gibeonitas, cuidado com aqueles que vêm com a carinha: ah, meu pastor, louvado seja Deus, eis-me aqui. Obra de engano, tem que ter discernimento. Tem um bocado de trabalho que foi parado, não foi por falta de alguém, foi por falta de discernimento. Para perceber que tem gente que na verdade ele não quer ajudar, ele quer atrapalhar. E Josué, um homem de Deus, o gibeonita chegou e disse: ô irmão Josi, já viu aquele pessoal que nem gosta de você, mas quando quer te enganar fica todo humilde? Ô Josi, tudo bem, irmão Josi? A paz. A paz, Josi. É igual um dia desse eu fui num lugar pregar, primeira vez um irmão me encontrou e disse: é uma honra inenarrável. Eu digo: saia desse corpo, saia desse corpo, você não me conhece. Que honra inenarrável é essa? Olha para o teu irmãozinho e diga: quando você vê muito chamego, muito elogiozinho, não se esqueça que Judas traiu com um beijo. Não vá acreditando em tudo não. Você tem uma missão e haja o que houver, essa missão vai ser cumprida. Mas você vai precisar ter discernimento. E olhe para mim, irmão, você pode ser experiente, você pode ser ungido, mas se você não orar, você cai na armadilha. O texto diz: e Josué não orou e fez acordo. Agora tem um negócio: depois que o acordo está fechado, palavra de crente é sim, sim e não, não. Passou disso, é procedência maligna. Você não vai trair porque alguém te traiu. Você não vai mentir porque alguém mentiu. Você precisa ter o discernimento. Você quer ver outra coisa linda que eu encontro no texto sagrado? Quando eu vejo falar de discernimento, olhem para cá e prestem atenção. A mulher estava na reunião com Jesus. E ela tinha um vaso de alabastro. Ela olhou e disse: tudo que eu tenho é para ele. Ela pega o vaso e ela quebra. Olhe para mim, nunca pergunte a quem já saiu do propósito se você pode fazer alguma coisa no reino de Deus. Nunca, nunca. É, pastor, mas tem uns irmãos que estão perto de mim, que está incomodado com o meu glória. Deixe ele mudar de lugar. Não mude não. Não mude não. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, olhe para mim. Ei, escute. Antes de você censurar alguém que adora a Deus de forma bem alegre, procure saber o que Deus fez na vida dele para ele chegar até aqui. Procure saber. Tem gente que nunca passou pelo vale da sombra da morte, mas quem já passou e já viu a mira da escopeta na cabeça, lá na boca de fumo, e Jesus tirou de lá e botou para cá, não consegue dar glória com muita etiqueta não, meu irmão. Quem já passou pelo vale da morte, que o médico disse: você está desenganado, e Jesus foi lá na UTI e tirou ele não tem como dar glória a Deus cheio de etiqueta não. Então nesta noite, abra sua boca para adorar da maior forma.
Quem aqui tem motivo para glorificar? Quem aqui tem motivo para glorificar? Quem aqui tem motivo para glorificar? Eu vou fazer uma pergunta de novo. Quem aqui só está vivo por causa da misericórdia de Deus? Levante essa mãozona, levante. E quem aqui já passou pelo vale e Deus foi lá e te tirou, e hoje você está aqui? Levante a sua mão aí para adorar. É você que sabe o que Deus fez para você chegar até aqui. A mulher. Essa noite é noite de milagre. Papai está na casa e tem vaso disponível. É noite de milagre. Papai está na casa e tem vaso disponível. Escute-me aqui. A mulher, se ela perguntasse para Judas: ô Judas, eu estou querendo quebrar o vaso e entregar ao Senhor, Judas ia dizer o quê? Faça isso não, menina. Tem gente que é assim: eu estou querendo dar uma oferta para a obra. Não dê não, que a igreja já tem muito dinheiro. Olha que perturbador de Israel. Eu estou indo ajudar na obra. Não vá não, já tem muita gente. A mulher olhou e diz o seguinte: o vaso é meu e ele é meu, então eu vou quebrar esse vaso sem pedir permissão. Aí ela vai lá e quebra o vaso. Olhe para mim, escute. Quando ela quebra o vaso, o cheiro de nardo espalhou. Um culto só é frio se não tiver alguém para começar a adorar e espalhar o nardo. Escute. Se a mulher quebra o vaso, e os discípulos eram os que estavam mais próximos, eles tinham que dizer o quê? Que maravilha, que mulher, que coisa linda. Não, o tesoureiro já se manifestou. O tesoureiro já ficou possuído, já levantou a mão: questão de ordem, seu presidente. Isso aí que essa mulher fez é um absurdo. Agora olha para mim, tem gente que não dá nada e quer se meter com a oferta de quem deu, ainda quer administrar. Quando você vê gente se metendo com a oferta da igreja, pergunta para ele: tu é fiel?